Tour de France 2021, 10ª etapa, um dia após o primeiro dia off, que aconteceu no 10º dia de competição. Então a 10ª etapa acontece no 11º dia de competição. A impressão que eu tive é que, inclusive hoje, o pelotão tá cansado, o pelotão tá judiado, especialmente com as imagens que apareceram nas mídias sociais, no Instagram, no Twitter, dos torcedores que acompanhavam os ciclistas ali na montanha. Eu acho que deu para ter uma ideia clara de quanto os ciclistas foram castigados pela montanha, mas especialmente pelo frio. Então, a diferença entre o cara que está na pegada da competição e o cara que está passando pela etapa é muito grande. Existe uma vantagem de você passar pela etapa, você receber o cartão branco para você dar uma aliviada. Só que daí a gente precisa lembrar, quanto mais na boa, quanto mais tempo você ficar na montanha, mais cansado, daí você perde a motivação, a galera que está do seu lado está cada vez mais devagar, daí você vai abaixando a cabeça, e quando você se dá conta, você tá que nem aquele bonequinho que vai no painel do carro com a cabecinha mole, pedalando. Enquanto isso, os caras que têm gás para estar na competição, têm adrenalina, têm um envolvimento com o que está acontecendo, é mais sofrido, mas passa mais rápido. Consequentemente, você tem mais tempo para recuperar. É algo difícil de balancear. O que os caras fazem no dia off? Eles tentam não quebrar muito a rotina, eles tentam manter a rotina, inclusive pedalando. Agora, cada equipe, cada ciclista, depende do estado do ciclista. Se ele está ralado, se ele está gripado, se ele está com assadura, tudo isso faz com que alguns atletas foquem mais na recuperação, na fisioterapia, nos cuidados médicos. Em geral, todos eles saem para pedalar. No outro vídeo eu falei um pouco sobre tentar evitar que o corpo... É difícil, não é esse o melhor termo, que ele entre no módulo recuperação, porque a partir do momento que ele entra no módulo recuperação, talvez a melhor analogia seja o seguinte: a segunda-feira nem sempre é o dia mais fácil da semana, certo? Porque durante o sábado e o domingo, que potencialmente você descansou mais, só que você fugiu completamente da rotina. Então, quando você volta na segunda-feira, é um dia meio estranho. Para eles é a mesma coisa. Então, eles procuram não fugir muito da rotina. O módulo recuperação, no que se diz respeito a consumo de energia, o corpo está desesperado, está que nem uma esponja por energia. Isso quer dizer reestabelecer os estoques de glicogênio. Só que reestabelecer os estoques de glicogênio, que é positivo, pode ter um impacto negativo, principalmente no peso do ciclista. São apenas 400 gramas de glicogênio, o máximo que você, em média, que você consegue absorver, mas ele precisa estar associado a moléculas de água, isso pode representar 1,2 kg. 1,2 kg para um cara que pesa 65, 67 quilos é muita coisa. Então por isso que geralmente as pessoas verbalizam para evitar a sensação de inchaço. Esse inchaço está associado a essa molécula de água que precisa estar junto com o glicogênio, e o corpo está que nem uma esponja, ele está tentando trazer alguma coisa para dentro dele para recuperar. O dia de recuperação é um dia extremamente complicado, talvez seja mais complicado do que um dia normal. Tendo falado desse blá 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 todo, vamos à etapa de hoje. Essa é a etapa de hoje, 190 km, o que não é uma etapa curta. Eu tive a impressão que os caras estavam cansados, o pelotão estava cansado. Logo nessa primeira montanha, categoria 4, já tinha cara sofrendo. Isso quer dizer que eles estão castigados ainda por tudo que aconteceu. Nem todos, ou talvez só o Pogacar que não. Categoria 4, logo na sequência, tinha o sprint intermediário, era uma etapa para os sprintistas, o que foi bem bacana, foi uma etapa bem bacana. Antes de falar sobre a etapa, já falando sobre a etapa, essa é a entrevista com Sonny Colbrelli, sprintista, que terminou em terceiro. A nona etapa, foi em terceiro? A nona etapa entre os grandes escaladores do Tour de France, o que foi simplesmente fantástico. E a performance dele foi algo, eu acho que foi a melhor performance no Tour de France, a melhor performance de um sprintista no Tour de France na história, principalmente na história moderna, aonde os sprintistas eles são mais específicos. Não é mais como acontecia lá atrás, aonde
vários atletas disputavam o sprint. Hoje em dia é muito difícil um atleta versátil disputar de igual para igual com o sprintista. Talvez o mais versátil seja o Peter Sagan, outro exemplo o Michael Matthews, mas o Cole Bradley eu diria que ele não tem essa versatilidade. Quer dizer, queimando a língua, né? Como não tem essa versatilidade se o cara terminou uma etapa de montanha com os escaladores? É o desespero pela camisa verde. Ele tá quase ficando verde. Italiano, né? Então assim, ele já tá com a parte do ombro já tá verde. Se ele continuar fazendo força, vai ficar tudo verde. Ele tá que nem o Hulk. Quanto mais bravo ele fica, eu invento umas coisas. Eu te juro que não é programado. Quanto mais bravo ele fica, mais verde ele fica. Esses foram os dois caras da fuga. O Hugo Hawley, da Astana, e o Van der Sande. Por que eu acho que os caras estão tão cansados? Hoje seria uma ótima etapa para a fuga de televisão, para a fuga das equipes pequenas aparecerem. A Want Go Pair, a Total Direct Energy, equipes que não têm muito mais luta, que eles não estão lutando pela classificação geral, estão meio perdidos em relação ao objetivo no Tour de France. Hoje seria um ótimo dia. Mesmo sendo um ótimo dia, saíram só dois caras. Talvez pela dificuldade de amanhã, tá todo mundo com o pezinho lá atrás. Porque eu falei assim, se eu for, eu não passo pela etapa de amanhã e a 11ª etapa vai ser extremamente dura, eu vou mostrar. Então, tá todo mundo com medo, tá todo mundo azedo, é a impressão que eu tenho. Esse foi o primeiro sprint intermediário. Passaram os dois, então eles faturaram 20 e 17 pontos. A disputa ficaria pelo grupo que vinha atrás para disputar a pontuação. Michael Matthews, o Philipsen, o Cole Bradley, o Michael Matthews, o Peter Sagan, todos passaram. Só que no sprint intermediário, os dois caras que têm aparecido com mais frequência, o Michael Matthews e o Cole Bradley. Inclusive teve umas 2 etapas atrás, eles deram, o Michael Matthews deu uma fechada no Cole Bradley totalmente desnecessária, não foi punido. Enfim, e o Cole Bradley também meio que levou na boa. Geralmente os italianos eles são mais estourados. O Cole Bradley não falou nada, ficou na boa. Tá aí ó, o Cole Bradley avisando para a equipe, faturei uns pontinhos aqui. O Michael Matthews tá meio que batendo ali na trave. Essa foi a pontuação, né? O Van der Sande faturou 20 pontos no sprint intermediário, que para ele não é objetivo, 17 pontos para o Hugo Hawley, e daí Cole Bradley 15 pontos, Michael Matthews e Philipsen. Isso fez com que esse cara de verde, que não tem o objetivo da camisa verde, geralmente a camisa verde para ele é uma consequência da vitória da etapa, porque na vitória da etapa sempre eles atribuem muito mais pontos. Como ele já havia ganhado 2 etapas, tá lá ele em primeiro com 168 pontos, isso antes do final da etapa de hoje. Michael Matthews, que é super estratégico para ir coletando pontos, o Cole Bradley, Philipsen e o Alaphilippe. O Peter Sagan ele tá meio sumidinho, parece que ele não tá com muito objetivo. Daqui para frente vamos dar uma atenção especial para The Koenig Quick-Step. E o especial do especial, não para o Cavendish, já falei demais do Cavendish, da minha apreciação, o Cavendish é o cara da moda antiga, eu também já estou ficando meio da moda antiga, meu RG já está ficando meio amarelo. Vamos falar do Julian Alaphilippe. Eu amo o que o Julian Alaphilippe está fazendo. E daí é o que eu costumo dizer que é uma opinião pessoal, eu não estou tentando convencer ninguém, nem estou falando que é o certo. Eu até acho muito, muito razoável ter uma opinião contrária. Julian Alaphilippe, Wout van Aert, esses caras ficarem lutando pela classificação geral? Não. Ser consequência do espetáculo? Ok. Se organizar para lutar pela classificação geral, ficar estratégico, esquecer o show? Não. Porque o Julian Alaphilippe, ele tá dando um show. E digo mais, eu nunca tinha percebido isso. Talvez porque ele nunca tivesse mostrado de forma tão eficiente. Ele é um super companheiro de equipe. O cara com o currículo dele, vestindo a camisa de campeão mundial, fazendo o que vocês vão ver ele fazer, para. Eu já destaquei em várias etapas desse Tour de France, ele dando moral para todos os ciclistas, inclusive para o Cavendish. Fantástico. Ah, deixa eu voltar aqui, ó. Olha lá, ó, 89 quilômetros. O Cavendish estava atrás,
a The Koenig Quick-Step começou a conversar, provavelmente sobre o que eles iriam fazer lá na frente. Então, a partir de 89 quilômetros, começou a organização da The Koenig Quick-Step. A organização não começou nos 3,8 quilômetros finais. Começou com 89 quilômetros. Quer dizer, muito antes disso, né? Começou lá no ônibus, antes deles saírem do ônibus. Que dramático nessa muca. Essa foi a parte... É muito bacana a transmissão aqui. O que acontece? O Holly, ele estava falando com o Van der Sande. O Holly é o da Astana, é isso? Da Astana. E o microfone estava aberto e ele estava falando pro Sander da Lotto. Tá vendo que ele tá meio com a cabecinha torta, escutando? O Holly estava falando, vai easy, vai fácil. Quando faltar 40 quilômetros, a gente aperta. Foi isso que ele... Então, assim, os caras se conversam na fuga. Vai easy. A hora que ele falou assim, vai fácil, ele estava 45, 50 por hora, girando. Vamos girar no volante... Vamos girar 53,11. Os caras são uns estúpidos. Esse foi um momento onde, faltando 67 km, houve uma queda. Não, eu não gosto de falar não muito grave, porque assim, você cai, rala, puta saco, fica ralado, bate alguma coisa, bate o joelho, mas esteticamente não grave. Esse é o Bradley Wings na moto hoje, ali é o Van Aert em pé, vários atletas se envolveram. A Ineos Grenadier parou, se organizou, falou assim, vamos voltar todo mundo para bike bonitinho, todo mundo junto. Foi isso que eles fizeram. Ficou um tempo parada a galera. Esse foi um outro momento de microfone aberto, transmissão ao vivo. Esse momento foi o que o Rich Porte, que tinha se envolvido no acidente, ele deu um berro para a câmera, tipo, go away, vai embora, meu, me deixa aqui sozinho. Geralmente o Rich Porte é um cara super agradável, super educado, ele não é um cara estourado. Mas nesse caso, parece que essa frustração da Ineos, essa falta desse senso de poder e de organização que eles estão acostumados, isso está fazendo com que os atletas comecem a demonstrar um pouco disso. Esse comportamento do Rich Porte definitivamente não faz parte da característica dele, mas ele vai embora, meu, sai daqui. Tá vendo que o ombro dele tá ralado? Os nervos estão à flor da pele. E aqui é a Jumbo-Visma e a Ineos, né? A Ineos pegando uma carona no carro da Jumbo-Visma para eles voltarem para se conectar com o pelotão. A Jumbo-Visma e a Ineos, os caras estão tomando tanta porrada da UAE ou do Pogacar que os caras resolveram ficar amiguinhos. Vamos ficar amigo, meu, que chega de apanhar sozinho, vamos bater nesse cara junto. Daqui tem o Kwiatkowski, o Geraint Thomas, o Telgon Gerhard, alguns caras da Trek. Faltando 37 quilômetros. Lembra que o Hugo Holly, ele falou lá no quilômetro, ele falou lá atrás que no quilômetro 40 eles iam apertar? Ele realmente fez isso, tanto é que ele apertou e largou o Van der Sande, né? E isso porque ele avisou, ele não foi traíra. Ele falou assim, ó, vai na boa, faltando 40 quilômetros a gente acelera. E foi isso que ele fez, só que quando ele acelerou, ele não tentou largar o Sander. O Sander ficou porque realmente a perna dele não estava indo. Mas pouco tempo depois eles foram neutralizados. E aqui, faltando 35 quilômetros, eles estavam na subida que algumas equipes eles começaram a forçar muito o ritmo para tentar largar ou desgastar alguns sprintistas. A equipe que mais fez isso foi a Bike Exchange do Michael Matthews. E esse foi o momento onde o Cavendish estava bem colocado. Vocês podem perceber o seguinte, foco no Juju, no Alaphilippe. Julian Alaphilippe está lá na frente, lá no canto esquerdo da estrada, com mais 3 atletas da The Koenig Quick-Step. Ele foi lá para frente para falar alguma coisa, provavelmente para organizar, e ele foi colocar a cara no vento. Na verdade, nesse momento não foi exatamente a cara no vento, porque o vento estava cruzado a favor. O que, em geral, é mais difícil, é um elemento complicador para ter quebra no pelotão. Diferente do que as pessoas podem imaginar, o vento contra é muito melhor, porque o cara que está na frente está fazendo muita força, né? Então é mais difícil ter quebra no pelotão. Vento a favor para acontecer quebra no pelotão, você não tem aonde se esconder. Então,
esse momento era um momento delicado. Eles iam chegar no cucuruto da subida, quando eles começavam a fazer a descida, eles chegavam no plano com o vento cruzado a favor, e em alguns momentos o vento a favor, foi quando começaram a acontecer algumas quebras. O Sonny Colbrelli, ele teve problema na bicicleta, nesse momento ele estava fazendo força para voltar, porque ele tinha trocado de bicicleta, e esse foi o momento, 12 km, começou a ter as quebras no pelotão. Quando teve essa curva, tem um pelotão lá na frente, um pelotinho aqui atrás, alguns caras largados no meio da estrada, e se o cara perde o time ali, os caras estavam a 65, 70 por hora. Se o cara ficar sozinho e o cara não tiver a potência absoluta, não tiver uma relação para acompanhar, tchau, não tem como pegar. Rigoberto Urán é um cara silencioso. Ele fica quietinho, ele faz uma participação discreta e ele sempre está bem colocado na classificação geral. E de repente ele, aparece lá no pódio de uma grande volta. Então tem que ficar atento com o Rigoberto Urán, porque ele é um cara que tende a surpreender. E o fato da Education First ter ido para a frente hoje, faltando 6,3 km, quer dizer que o Rigoberto Urán chegou no ônibus e falou assim: pode socar a bota que eu estou bem. Pode socar a bota que eu sofri na nona etapa, mas eu descansei, tô bem, o dia de recuperação foi bom para mim e eu tô me sentindo bem. Inclusive durante a etapa, tô ok, soca a bota. Só não me usa o capacete pinicão, pelo amor de Deus. Ele vai proibir o uso do pinicão. Aqui foi 3,8 quilômetros. 3 atletas embaladores para o Cavendish e o Julian Alaphilippe. O que o Julian Alaphilippe faz? Ele fica ali? Não. Tá vendo que o Julian Alaphilippe está atrás, na esquerda do Cavendish com a camisa verde? O que o Julian Alaphilippe faz? Tá vendo? Ó? Os atletas da Deceuninck, eles são tão experientes, que eles fazem uma diagonal para a direita do Cavendish. Olha o que o Julian Alaphilippe faz. Ele sai dali. Ele vai para frente de todo mundo, cumprimenta o trabalho que, eu não sei que não foi o Ballerini, porque ali atrás eu não sei quem, eu não consigo identificar, mas ele cumprimenta, o cara abre, o Julian Alaphilippe começa a fazer força, daí o cara, o da Deceuninck Quick-Step, depois daquilo, ele foi um pouco para trás e falou assim: não, vou voltar e vou ajudar. Ele volta e ajuda. Olha o comprometimento da equipe com o Cavendish. São 5 atletas dos 8 para proteger o Cavendish. Na verdade, 5 atletas dos 7 para proteger o Cavendish, que está ali de verdinho na diagonal. Olha que trem de embalada lindo. Olha o que os caras estão fazendo. Olha a Bora lá do lado esquerdo. Primeiro que a Bora tá ali por independente. Porque o Peter Sagan, na verdade, ele está tentando brigar pela roda do Cavendish. Então a Bora está fazendo força ali porque eles querem fazer força. Olha a diferença, olha que linda a embalada. Se vocês prestarem atenção, do lado direito, a Bahrein Victorious, ela vai começar a forçar pelo lado direito da Deceuninck Quick-Step. Eles não se apavoram. Eles deixam a equipe ficar lado a lado. A hora que fica lado a lado, daí sim sai um atleta da Deceuninck Quick-Step, porque tem mais 2, 3 atletas. Esse é o momento em que saíram todos e deixaram para o Markov levar o Cavendish para arrematar mais uma vitória linda. Tem o Philipsen do lado direito do Cavendish, o Van Aert, fenomenal, né? Porque o Van Aert não é necessariamente um sprintista, mas ele tem o sprint de sprintista. E o Cavendish, essa é a dupla mais bem sucedida do sprint, talvez já da história. O Markov e o Cavendish, eles iam dar uma pitoca ali no calor da emoção. Bonita essa imagem, né? O Cavendish já comemorando e os dois, o Van Aert e o Philipsen, lançando a bike. Linda essa imagem, linda. Cavendish monstro, monstro. Tem vários ângulos. Eu fiquei printando, eu vou printar o Cavendish até vai ser 50 prints só do Cavendish comemorando. Essa é a comemoração mais importante. O que o Julian Alaphilippe tem feito
pelo Cavendish, ganhou etapa, vestiu a camisa amarela, os caras estão fazendo bárbara. Isso é The Kine Quick Step. Os caras vão para dar show. Por que a The Kine Quick Step funciona bem? Porque todos os atletas que estão lá, eles sabem que vão ter o seu tempo para brilhar. Com certeza, a hora que acabar o Tour de France, que eles forem para outra prova, eles vão ter o seu tempo. O Cavendish vai fazer o possível e o impossível para tentar colaborar com algum atleta que ajudou ele, e esse ciclo virtuoso faz com que a equipe seja o que ela é. Cavendish, Van Aert, Philipsen, Burhani, Matthew, Markov, Greipel, Sagan. Eu gostaria muito de ver o Greipel ganhar uma etapa, tá difícil para ele. Esse aí é o grupetão, chegando 4 minutos e 34 depois. Esse é o Cavendish falando, ele disse principalmente sobre o lance da camisa verde, ele falou que não é o grande objetivo dele a camisa verde, e por isso que ele não estava entendendo por que a Bike Exchange estava tão preocupada em forçar tanto o ritmo para quebrar ele. Foi tipo uma forma de dizer, vocês forçam, vocês não conseguem me largar lá na montanha, no vento cruzado, daí vocês não têm o trem de embalada para embalar o Michael Matthews, e eu ganho a etapa. Então, ele foi uma forma sutil e delicada de dizer, vocês ficam gastando energia no lugar errado, em vez de gastar energia no lugar certo, e talvez vocês tivessem chance de ganhar. Foi engraçado a entrevista dele. Essa é a classificação geral: Pogacar, O'Connor, Uran, Vingegaard, Carapaz, Mas, Kelderman, Lutsenko, Martin fica de olho no Gadu. Pogacar, o rei da marreta giratória. E essa é a etapa de amanhã, 198 quilômetros. 1, 2, 3, 4, 5 montanhas, mas na verdade são 4 montanhas, porque eles irão passar 2 vezes pelo Mont Ventoux, que a primeira passagem é considerada categoria 1, a segunda passagem é considerada fora de categoria, com a chegada no final da descida. O Tour de France ele tem todas as grandes voltas, as descidas e as etapas planas com vento a favor, elas têm se tornado cada vez mais importantes. Se alguém tiver que fazer alguma coisa, o que eu acho, vamos ver, eu não acho nada, mas talvez na primeira descida do Mont Ventoux, talvez alguma equipe, algum atleta tenha que assumir mais riscos para tentar fazer algo e arrematar durante a segunda subida do Mont Ventoux e tentar ganhar tempo ou manter a vantagem, se é que tudo isso pode acontecer durante a última descida e linha de chegada. Eu conto com a colaboração de vocês, com os complementos, com as correções, com as informações de bastidores que eu adoro. E é isso, galera. Abraço, tchau. Tour de France 2021, bacana.